Olá, Deus te abençoe e sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje. Que Deus te dê toda a sabedoria e entendimento. Que Deus abra sua mente e seu coração para desfrutar dessa palavra linda que está em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, que o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, que era o rei, dizendo assim: assim falou a jovem da terra de Israel. Contou para o rei, né? E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com que poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Como não pode notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas aí tinha Eliseu. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para sair comigo. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado. Então seus oficiais aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Gente, eu achei incrível essa passagem. Ela é longa, ficou um pouco extensa eu lendo. Eu falo para vocês também pegarem a Bíblia de vocês e ler com mais calma e atenção, para ver vários pontos aqui de como nós podemos ser orgulhosos em algumas coisas que a gente precisa fazer, algumas coisas que a gente sabe que é certo, que vai dar certo, e a gente fica imaginando um processo, uma coisa totalmente diferente do que da simplicidade de Deus, da simplicidade de algumas coisas, né? Como a gente se acha tão importante, né? Aqui começa a primeira coisa que fala, né? Naamã, ele imagina primeiro que o profeta vai fazer aquele monte de coisa, vai clamar, o profeta nem sai lá fora da casa dele. Ele manda Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí ele acha que o Rio Jordão, né, tem rios melhores para ele fazer isso. Ele fica, né, tramando uma coisa. E um rei, um general de exército, que precisou que os oficiais, né, ele foi indignado, ele não ia nem fazer aquilo. Ele achou que não estava à altura dele, da cura dele. Mas os oficiais falaram: Senhor, já fez tanta coisa mais difícil, poderia ter pedido uma coisa mais difícil, ele só pediu para que você
banhasse 7 vezes no Jordão e que você ficaria curado. É só fazer isso. As coisas muitas vezes são tão simples, gente, e a gente complica. A gente deixa difícil, a gente quer que aconteça exatamente como a gente espera, como a gente imagina. Mas acredite você, os planos de Deus são muito diferentes. Os planos de Deus são muito maiores do que aqueles que a gente planeja, do que a gente pensa. São mais simples, são mais eficazes, né, do que a gente imagina. Não, a menina deu o conselho, né, viu ali Naamã com aquela lepra, naquele desespero, leproso, gente. Naquela época ele não podia circular, não podia andar no meio das pessoas, tinha o lugar separado ali onde eles iam morar, viver com outros leprosos até o fim de sua vida. Mas eles escondiam, né, atrás de armadura, muita gente escondia essa lepra. E a lepra, ela representa também a doença, né, da alma, do espírito. Então, se você quer ser curado, você precisa seguir a palavra, seguir bons conselhos, seguir a simplicidade do evangelho, que é muito simples. Muitas pessoas complicam, né? Ficam mirabolando coisas, imaginando coisas. E a Bíblia é muito clara. A palavra é muito eficaz, gente. Então, ó, Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e sua pele tornou como uma pele de criança. E ele ficou limpo. Com certeza, gente, esses 7 banhos também ali representou, né, uma dificuldade, porque com certeza ele mergulhou uma vez, olhou, não aconteceu nada. Né? Ele perseverou até mergulhar 7 vezes. Ele mergulhou a segunda, deve ter ficado mais nervoso, né? Não aconteceu nada. Vai a terceira, né? Quarta, quinta, sexta, 7ª vez até acontecer. Esse 7, ele é muito emblemático, ele é muito interessante na Bíblia, né? 7 voltas ao redor de Jericó. Tem o 7, ele tem várias passagens, né, que falam sobre isso. E é um número de perseverança mesmo. Muitas vezes a gente precisa tentar mais que uma vez, muitas vezes a gente precisa fazer de novo, a gente precisa, né, aprender com os erros das tentativas, seguir e ter humildade, gente. Humildade é uma coisa essencial no ser humano que quer melhorar. Para a gente melhorar, a gente precisa disso, a gente precisa ver os nossos erros, olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise, sempre, porque muitas vezes a gente está tão distraído, achando que está fazendo o que é certo e não está. Mas a gente tem atitudes, tem ações que parecem aos nossos olhos ser uma coisa boa, mas não é. A gente está andando na direção contrária. A gente está caminhando no outro sentido. Então, que você possa refletir nessa mensagem, nessa passagem, que você possa ter essa humildade, aprendizado, de aceitar as coisas como elas acontecem. Às vezes não é da forma que a gente espera, mas ter a fé e a confiança de que vão acontecer e que vai dar certo. Que Deus te abençoe, uma semana linda. Até o próximo.